queda de cabelo, perda de volume para homens e mulheres. Será que é natural e inevitável com o passar do tempo? Será que existem tipos diferentes de calvície? É sobre isso que nós vamos conversar com a doutora Leila Bloch, que é dermatologista, especialista em cabelos e transplante capilar. Para começo de conversa, eu gostaria de saber se existem tipos diferentes de quedas de cabelo e se essa diferença também está relacionada a gênero, se é homem é de um jeito, se é mulher é de outro jeito. Muito bem. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, participar do canal Ávida. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E sim, tem tipos diferentes, eu não diria de calvície, eu diria de queda de cabelo. Então, tem tipos diferentes de queda de cabelo. O paciente chega no consultório principalmente por 3 motivos. Ou o cabelo ele está caindo antes da hora, que nós chamamos de eflúvio, ou o cabelo está afinando, que nós chamamos de calvície, né? Ou o cabelo está quebrando. Né? São 3 motivos e geralmente é o cabelo afinando ou caindo antes da hora. Quebra é mais difícil de acontecer, mas tem cada vez mais por conta de muito alisamento, muita tonalização, enfim, esse excesso de procedimentos com a haste. Mas é principalmente a calvície, que é o cabelo afinando, aí ele atrofia até que ele cai e não volta mais. Né? Nós também chamamos a calvície de alopécia androgenética, ou o eflúvio, que é o cabelo que cai antes da hora por alguns motivos, por exemplo, por uso de alguns medicamentos, né, que ajudam o cabelo a cair antes da hora, anemias. Então, com o passar do tempo, a gente tem uma absorção menor de alguns nutrientes. Então, o cabelo pode cair um pouco antes da hora por conta disso, porque o nosso corpo é muito sábio, né, em priorizar áreas mais nobres. E o cabelo, a unha, não são áreas tão vitais assim. Verdade. Então, o nutriente vai para outras áreas mais nobres e o cabelo e a unha acabam sentindo. Nossa, é tudo isso verdade, mas nós temos que começar a entender melhor, porque eu pensava assim, que calvície era uma coisa muito mais genética e tinha a ver, especialmente para os homens, transmissível geneticamente. Que mulher estava passando longe disso. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, bom, é que a calvície é mais comum nos homens que nas mulheres. Então, até 80% dos homens, né, com mais de 60 anos, têm algum grau de calvície. Né? As mulheres, por volta de 50% a 60%, depois dos 60 anos, têm algum grau de calvície. Né? Então, para os homens é mais comum. Não significa que as mulheres não tenham, é que as mulheres conseguem disfarçar melhor. Porque os homens ou eles vão perder, vão ficar com mais entrada, vão perder densidade, ou vão perder a coroa. E nas mulheres o que acontece é uma perda que não é tão intensa, é mais difusa, extensa, não tão intensa. Então você joga o cabelo um pouquinho mais para lá, penteia para cá e disfarça um pouco aquela transparência do couro cabeludo que acontece nos casos mais avançados. Eu estou sentindo que diminuiu o volume. Isso então, é calvície? Na verdade, tem alguns aspectos. Primeiro, não é normal ter menos cabelo com a idade. Tem algum problema. Agora, pode ter mais de um problema. O que acontece depois da menopausa é que metade das mulheres tem um leve afinamento de maneira homogênea dos fios. Então, o cabelo perde um pouquinho de volume. Então, isso pode acontecer e é frequente. Por ser frequente, não significa que seja normal, né? Entendi. Mas o cabelo ficar um pouquinho mais fino. Agora, como eu disse, mais da metade das mulheres também vai ter algum grau de calvície ou perda capilar padrão feminino, que é o nome médico para alopecia androgenética, queda de cabelos nas mulheres. Isso. E aí é diferente. Porque não é que os fios vão ficando mais finos de maneira homogênea como na alopecia senil, que é essa que eu tinha falado antes. Alguns fios permanecem do mesmo diâmetro e outros ficam tão finos, mas tão finos a cada novo ciclo de crescimento do cabelo que caem e não voltam mais. E aí sim você enxerga o couro cabeludo por transparência. E essa é a região que as mulheres mais têm comprometimento. Os homens perdem na parte da frente, na parte de cima, mas atrás continuam com a mesma quantidade de cabelo. As mulheres perdem um pouco em toda a área. Em toda a área. É possível evitar isso?
doutora Então, Leila? é importante aos primeiros sinais procurar tratamento. Os tratamentos médicos, né, comprimido, loção, shampoo, que são feitos em casa, têm o objetivo principal de evitar que piore, de manter o que se tem e tentar melhorar um pouquinho. É claro que depende da causa, porque muitas vezes tem outras causas associadas, né? Tem uso de medicamentos, anemia, como eu falei, alteração da tireoide, que é bem comum, são causas de eflúvio que fazem o cabelo cair antes da hora. Agora, o objetivo principal é não piorar. E se tentar melhorar um pouco, também é realista, mas é um pouco. Muitas vezes as pessoas vêm com um grau já avançado e não se consegue isso com o tratamento. Aí teria que ser indicada a cirurgia, o transplante capilar. Como é que é o transplante? Qual é o efeito estético do transplante? Se consegue naturalidade, porque os fios são retirados um a um, eles são lapidados e própria são cabeça. colocados um a um também. Então é uma cirurgia bem artesanal, mas que eu considero, né, uma arte, e o resultado fica natural, porque você restaura o cabelo que foi perdido, né? E esses não caem mais, os cabelos transplantados não caem mais. Exatamente, essa que é a grande sacada da cirurgia. Você tira de uma parte em que a tendência genética, né, é praticamente zero, ninguém perde cabelo aqui. Então você tira dessa região e o fio preserva a memória de onde ele veio, ou seja, ele vai continuar grosso onde ele é colocado. Ai, ótimo. Com a internet, principalmente, a gente começou a circular sobre todas as coisas, né? Sobre regime, sobre cuidados com pele, sobre isso, sobre aquilo, e também sobre cabelo, uma série de receitinhas. O que disso tudo tem de mito, o que tem de verdade? Então vamos lá, a gente de fato tem que evitar dormir com os cabelos molhados, porque a gente tem uma quantidade normal de fungos no couro cabeludo, fungos, bactérias, e os fungos gostam de umidade. Então, se você fica no quentinho do travesseiro com o cabelo úmido, aumenta a proliferação de fungos. Ou seja, pode piorar a caspa e a oleosidade gera inflamação, pode fazer o cabelo cair um pouquinho mais rápido. Mas não apodrecer, não. Essa coisa de lavar menos quando você já tem queda de cabelo, ou cabelo mais fino, mais ralo, lavar menos vezes por semana, é um expediente que você recomendaria ou ao contrário? Isso é engraçado, porque é muito comum. Ah, estava caindo meu cabelo, então eu comecei a lavar menos porque caía quando eu lavava. Isso não faz muito sentido, né? Na verdade, se você lavar mais vezes, vai cair menos a cada lavagem. E se você tem tendência à oleosidade, o ideal é lavar todos os dias, né? Com o passar do tempo, a gente tem uma produção menor de glândula, né, pelas glândulas sebáceas de sebo no couro cabeludo. Então, com o passar do tempo, muitas vezes não há necessidade de lavar todos os dias, mas em dias alternados é uma boa medida. Perfeito, olha só quantos esclarecimentos. Outra coisa, dizem assim, quem tem cabelo mais ralo e às vezes aqui na frente, mulheres mais velhas, e que fica realmente visível o couro cabeludo, algumas pessoas, cabeleireiros, eles indicam às vezes fazer trança, né? Trançar fios nos poucos que você tem para aumentar o volume de cabelo. Alguns outros dizem isso é um problema, porque quebra os fios que você já tem. Então, eu queria saber se esse tipo de recurso é uma coisa condenável. Não é uma intervenção que a gente recomende, não, porque pode dar o que a gente chama de alopécia tracional. Da mesma maneira que tem pessoas que fazem aqueles penteados, puxando super e fazendo as tranças coladas no couro cabeludo, você aumentar o peso que o fio, que a haste do cabelo tem que suportar, pode causar uma tração e queda. Então, o cabelo pode quebrar e também pode não voltar a nascer nesse lugar. Não é recomendado. Tem alguns pozinhos, que são fibras sintéticas de queratina, como se fosse um cabelo moído, que dá para usar, que você meio que salpica assim no local e ajuda a disfarçar essa transparência no couro cabeludo. Eles também ajudam a disfarçar os fios brancos, quando ainda faltam uns dias para tonalizar. O que você recomenda para quem fez essa escolha de deixar os cabelos brancos, mas quer mantê-los saudáveis e visivelmente luminosos, pelo menos, ou mais com a aparência boa Eu e acho saudável? que quem fez a opção de deixar o cabelo branco já está melhor do que quem fez a opção por tonalizar e tingir. O cabelo é o mesmo.
mas o cabelo vai estar sendo submetido a menos processos, então ele vai estar menos danificado. A orientação, ela independe se tonaliza ou não, porque quem tonaliza danifica mais, né? Então, é fazer hidratação ou queratinização a cada 2 semanas, pode ser feito em casa. O que acontece é que com o passar do tempo, a gente tem menos produção de sebo pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Então, o sebo, quando você penteia, faz o cabelo ficar mais oleoso, também ter um pouco mais de brilho, e com o tempo se perde um pouco desse brilho. E aí vale a pena fazer hidratação, usar esses leave-ins também, daqui para baixo, condicionador. Hoje em dia tem alguns cremes de limpeza que são o shampoo e o condicionador no mesmo tempo, e aí você tem também menos dano, que é interessante para alternar com o shampoo de limpeza do couro cabeludo. Eu estou deixando os cabelos brancos, quer ver o que acontece aqui, olha. Essa parte, ele está mais crespo e de textura diferente. Isso é assim mesmo? Ele parece mais grosso, na verdade ele tem a queratina, né, que é a capa que reveste o fio, mais irregular. Então, ao mesmo tempo que ele parece mais grosso, que dá uma sensação, puxa, parece Nossa, tá que ele é mais, fortalecido. ele é mais rebelde. Na verdade, a gente sempre hiperestima os brancos, a gente tem menos brancos do que acha. Porque os fios brancos sempre são hiperestimados, você vê mais, nota mais, porque ele fica menos penteável. Ao mesmo tempo, ele é mais quebradiço, então tem que tomar cuidado, mas pode mudar a textura, sim. Que dicas você poderia dar para os cuidados de cabelos brancos, de cabelos de um modo geral, para evitar as quedas e perdas de volume? Bom, primeiro, o nosso cabelo, ele reflete a nossa saúde. Então, esteja bem, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, durma bem. Tudo isso vai interferir na qualidade do seu fio. Pensando de maneira geral, o cabelo reflete a nossa vida também. Depois, cuide do seu couro cabeludo. O couro cabeludo saudável vai fazer com que se tenha um cabelo saudável também. Muitas vezes tem tinturas, tonalizantes que irritam, dão dermatite, dão alergia, às vezes até queimadura. Então, evitar esses processos, alisamento, né? Porque nos últimos 20 anos tem muito alisamento que também danifica o fio, além das tinturas. Então, aumentou o número de mulheres que ficam com os fios mais finos por causa desses processos, além da alopecia senil, além da perda capilar padrão feminino, além do eflúvio medicamentoso. Então, tudo isso junto fez com que aumentasse o número de mulheres no consultório do dermatologista no Brasil em mais de 25% com queixa de queda de cabelo. Tem a ver também com o advento dos alisamentos e das chapinhas, porque o dano cumulativo também interfere, também impacta, né? E mais de 3 meses com uma queda de cabelo acima do normal, cabelo no ralo, na pia, no chuveiro, procure um dermatologista para investigar por que ele está caindo e para tratar o quanto antes e reverter essa queda. Se você nota que está com um volume menor de cabelo, quando faz o rabo de cavalo, ou quando tomou sol, queimou aqui essa região, notou um pouco mais de transparência no couro cabeludo, aumentar as entradas, procure um dermatologista para tratar, para evitar que piore, tentar melhorar um pouco de maneira realista. É isso mesmo. Eu agradeço muitíssimo sua esclarecedora entrevista aqui. Acho que para homens e mulheres vale pensar sobre o cabelo como saúde, né? E pensar também esteticamente como autoestima. Exatamente, como autoestima. E o que fazer para manter essa autoestima pela vida fora. Eu agradeço mais uma vez muitíssimo, doutora Leila, e gostaria que você se despedisse do nosso público aqui, deixando algum recado. Eu que agradeço novamente pelo convite, espero que tenham gostado e estou muito feliz com esse canal. Eu acho que estava faltando isso e obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Agradeço muitíssimo a sua presença e colaboração. Nossa, lindo!